Nesse projeto, vamos falar um pouco sobre João Cabral de Melo Neto. Um pouco sobre a sua biografia, qual escola pertencia, suas características literárias e suas obras principais. Prazer, meu nome é João Pedro Campos Falcão e hoje eu vou apresentar um pouco mais sobre a Escola Literária de João Cabral de Melo Neto. O pernambucano que deixou um legado imortal para a poesia brasileira, inspirando as novas gerações de escritores e leitores. Ele é uma figura importante para entendermos a história da nossa cultura. Isso porque seus versos e escritas exploram temas como a vida no sertão nordestino, a cultura popular brasileira e a condição humana em geral, valorizando também as raízes do país e retratando a resistência contra as injustiças sociais. João Cabral surge como um poeta nos anos de 1940, sendo usualmente enquadrado no que ficou conhecido como a geração de 45 ou a terceira geração do modernismo. Considerado hermético, antilírico, demasiado racional, João Cabral de Melo Neto distanciou-se da literatura produzida por seus contemporâneos. Poeta por excelência, revolucionou os padrões convencionais do lirismo, desenvolvendo um estilo próprio em linguagem objetiva e rigorosa. Sua poesia inicialmente recebeu influências da tendência surrealista, a que misturou uma ordenação própria e irracional. Antissurrealista, por definição, as imagens oníricas da pedra e o sono, seu livro de estreia, juntou-se o espírito ordenador do autor. Na contramão da maioria dos autores da geração de 45, João Cabral rejeitou a sentimentalidade e a irracionalidade, ou o verso subjetivo, adotando uma postura de reflexão crítica. Em um rigor formal ímpar na literatura brasileira, sua poesia é um exercício de linguagem calcado no intenso trabalho com as palavras e em um permanente estado de tensão. Em 1950, com a publicação do Cão Sem Plumas, temática de cunho social, passaram a aparecer em suas composições. Violência, exclusão e miséria são abordadas exaustivamente e profundamente pelo autor, sempre por uma via objetiva e reflexiva, indagadora da condição humana e do fator desumanizador da lógica exploratória do dinheiro. A pedra é uma figura de linguagem constantemente explorada em seus versos, evocando a dureza da realidade crua e esmagadora, captada por seus sonhos atentos e analíticos. São características de sua obra: objetividade, contralirismo e afastamento de temas subjetivos, rigor formal, poesia metalinguística, economia vocabular, evocação imagética, poesia reflexiva e crítica, presença de temáticas sociais. Olá, me chamo Isabela e hoje irei apresentar um pouquinho da biografia de João Cabral de Melo Neto. Bom, ele foi um poetista e diplomata brasileiro que nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 9 de janeiro de 1920. Filho de Luiz Antônio de Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, era irmão do historiador Evaldo Cabral de Melo e primo do poetista Manuel Bandeira e do sociólogo Gilberto Freire. Passou sua infância entre os engenhos da família na cidade de São Lourenço da Mata. Estudou no Colégio Marista, no Recife, e como um amante da literatura, lia tudo o que tinha acesso no colégio e na casa de sua avó. Em 1941, João Cabral participou do primeiro congresso de poesia no Recife. Em 1942, o escritor publicou sua primeira coletânea de poemas com o livro Pedra do Sono, depois de se tornar amigo do poetista Joaquim Cardoso e do pintor Vicente Monteiro, mudou-se para o Rio de Janeiro. Neste mesmo ano, prestou concurso para o funcionalismo público. Durante os anos de 1943 e 1944, trabalhou no Departamento de Arregimentação e Seleção de Pessoal no Rio de Janeiro. Em 1945, publicou seu segundo livro, O Engenheiro. E, em 1947, realizou-se seu segundo concurso público, ingressando na carreira de diplomata, passando a viver em várias cidades do mundo, como Barcelona, Londres, Sevilha, Marselha, Genebra, Berna, Assunção, Dakar, entre outras. Assim, ele também recebeu diversos prêmios, como o Prêmio Jabuti da Academia Brasileira, também o Prêmio da Poesia do Instituto Nacional do Livro, o Prêmio da União Brasileira de Escritores, e assim foi eleito como membro da Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 37, tornando posse no dia 6 de maio de 1969. João Cabral de Melo foi casado com Estela Maria Barbosa de Oliveira, com quem teve 5 filhos:
Casou-se pela segunda vez com a poetista Mária de Oliveira em 1992. Começou a sofrer de cegueira progressiva, doença que o levou à depressão. João Cabral de Melo Neto faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de outubro de 1999, vítima de ataque cardíaco. João Cabral de Melo Neto é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Entender suas características literárias é essencial para compreender sua relevância na poesia moderna. Ele é conhecido por sua escrita que rompe com o lirismo tradicional e valoriza a racionalidade, a precisão e a visualidade. Sua linguagem é comparada à arquitetura, econômica, estruturada e sem espaço para excessos. João Cabral constrói seus poemas como quem constrói edifícios, onde cada palavra tem uma função específica e nada está ali por acaso. Uma das marcas mais evidentes de sua obra é a economia de linguagem. Diferente de poetas que exploram emoções ou subjetividades, João Cabral opta por uma escrita objetiva, seca e mais direta. Ele dizia que o excesso da emoção podia obscurecer o sentido do poema, e a sua meta era a clareza máxima. Esse estilo está evidente, por exemplo, em A Educação pela Pedra, onde ele reflete sobre como o aprendizado ocorre por meio do esforço e da resistência, usando imagens concretas e evitando sentimentalismos. Outra característica marcante é a imagética da sua poesia. Os textos de João Cabral têm uma forte qualidade visual, como se cada poema fosse uma pintura feita de palavras. Essa habilidade de transformar o que é abstrato em imagens concretas é evidente em O Cão Sem Plumas, onde ele retrata o rio Capibaribe e sua região com a combinação de miséria e lirismo contido. O rio é descrito como um cão sem plumas, uma metáfora que evoca a aridez e a pobreza, mas de forma extremamente visual. Além disso, sua poesia tem um caráter antimelódico. João Cabral rejeitava a musicalidade convencional da poesia lírica e preferia ritmos secos, próximos da fala. Ele acreditava que o ritmo deveria ser funcional, ajudando a transmitir o significado, e não apenas agradar os ouvidos. Essa escolha estilética está muito presente em Morte e Vida Severina, talvez sua obra mais conhecida, onde o ritmo cadenciado e direto acompanha a saga do retirante nordestino sem jamais cair no melodrama. Outro ponto essencial é a sua abordagem aos temas sociais. Apesar de sua escrita ser objetiva, João Cabral estava profundamente comprometido com questões de desigualdade e pobreza no Nordeste brasileiro, onde nasceu. Em Morte e Vida Severina, por exemplo, ele narra a dura jornada de um retirante, mas o faz com olhar crítico e distanciado, mostrando a realidade sem sentimentalismo. Por fim, é impossível falar de João Cabral sem mencionar sua obsessão pela estrutura. Ele via a escrita como um ato de construção, inspirado pela arquitetura. Para ele, escrever um poema era como construir um edifício. Cada palavra, cada verso, cada pausa devia estar no lugar certo, para criar uma forma sólida e significativa. Em O Engenheiro, ele fazia dessa metáfora o tema central, comparando o trabalho do poeta ao de um arquiteto que transforma a matéria bruta em algo útil e belo. João Cabral de Melo Neto, com sua poesia racional, imagética e engajada, reinventou o fazer poético no Brasil. Ele nos ensina que mesmo ao falar de temas duros como a pobreza e a morte, é possível alcançar a beleza. Mas uma beleza precisa, concreta e construída palavra por palavra. João Cabral de Melo Neto é um dos grandes poetas brasileiros e sua obra merece destaque. Ele é conhecido pela sua linguagem clara e direta, que se afasta do romantismo, típico de muitos poetas. O que impressiona em sua poesia é a forma de como ele trata temas como a vida no Nordeste, as secas e as dificuldades enfrentadas pelo povo. Os trabalhos mais famosos é Morte e Vida Severina. Nessa obra, ele apresenta a história de Severino, um trabalhador nordestino que enfrenta a dura realidade da seca e da miséria. A poesia é marcada por uma crítica social poderosa, mostrando a luta pela sobrevivência e o ciclo de vida e da morte. É como se ele usasse palavras simples para transmitir emoções profundas, tornando a leitura acessível e tocante. João Cabral também tem uma forte ligação com a natureza. Nos seus poemas, a paisagem não é apenas um plano de fundo, mas sim parte da narrativa. A seca é um elemento constante, simbolizando as dificuldades que as pessoas enfrentam diariamente. Ele nos faz sentir o peso dessas vivências, tentando transmitir a resiliência do Nordeste. Uma característica interessante da sua parte é a estrutura. João Cabral gostava de organizar seus versos de maneira que eles parecessem um projeto bem desenhado, quase como uma obra de arte. Ele utilizava formas fixas e uma métrica precisa,
mas ao mesmo tempo conseguia transmitir uma musicalidade que chama a atenção. Resumindo, João Cabral de Melo Neto é um poeta que conseguiu alinhar forma à mensagem. Sua obra é uma reflexão profunda sobre a condição humana com uma visão crítica do Brasil. Ao explorar os desafios e a beleza da vida, ele continua a inspirar novas gerações com uma poesia que é ao mesmo tempo tocante e rigorosa. Olá, meu nome é Edmar, eu sou do 6º semestre de Edificações Matutino e eu vou falar um pouco sobre as obras principais de João Cabral de Melo Neto. A primeira obra de João Cabral de Melo Neto foi em 1942, que é Pedra do Sono. É a primeira obra publicada de João Cabral. O livro marca sua estreia na literatura e é influenciado pelo surrealismo, trazendo versos mais livres e imagens oníricas, ainda que já haja um certo controle na linguagem. Embora ele mesmo tenha mais tarde criticado essa obra, considerando como imatura, já é possível perceber o seu interesse por uma poesia que buscava evitar o sucesso emocional. Pedra do Sono representa um Cabral em experimentação, no começo de uma jornada que logo se tornaria mais concreta e racionalista. A segunda obra de João Cabral foi lançada em 1945. Aqui, João Cabral inicia uma fase em que busca maior controle formal e conciso, consolidando a sua poética racional e exata. O engenheiro é uma metáfora do seu próprio processo criativo, comparando o poeta a um engenheiro, como alguém que constrói cuidadosamente, tijolo por tijolo, sua obra. Nessa obra, ele deixa claro o seu distanciamento do lirismo tradicional, abraçando uma poética que privilegia a forma e o conteúdo de maneira equilibrada e objetiva. O engenheiro simboliza a construção rigorosa de sua linguagem, refletindo o seu desejo de criar uma poesia que fosse exatamente como a engenharia. A terceira obra das obras principais é O Cão Sem Plumas, que foi em 1950. O Cão Sem Plumas é um dos poemas mais impactantes de João Cabral. Nesse poema, ele elabora a miséria e a seca que assolam o Nordeste brasileiro, particularmente a região de Capibari, em Pernambuco. Cabral descreve o sofrimento humano de forma crua, como se observasse de fora, e utiliza a metáfora do cão sem plumas para representar o homem nordestino, que é tipo despido de qualquer luxo ou proteção, vivendo em condições extremamente difíceis. Aqui ele combina seu olhar social com uma linguagem precisa e sem sentimentalismo, tornando o poema uma verdadeira denúncia das condições da vida no sertão. Essa obra marca um ponto alto do seu engajamento com questões sociais. Olá, meu nome é Agatha Alegre, sou estudante do 6º semestre de Edificações Matutino. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as obras principais de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto dizia que escrever é estar no extremo de si. Ele escreveu Pedra do Sono, O Engenheiro, O Cão Sem Plumas, mas a sua obra principal foi Morte e Vida de Severina. Morte e Vida Severina retrata a vida de um nordestino que sai do Nordeste em busca de melhores condições de vida e vai para o litoral. Nessa trajetória, ele vê muitas mortes, ele vê muitas injustiças, ele vê morte de um trabalhador por conta dos latifundiários e ele pensa no meio do poema até em cometer suicídio, só que ele é impedido por seu José, que é um carpinteiro que está contando do nascimento do seu filho. Nessa parte também tem uma analogia sobre a vida de Jesus Cristo também, e como as pessoas colocavam na vida de Jesus a esperança de terem melhores condições de vida. Então, nesse poema de João Cabral de Melo Neto, ele emprega muito realismo e ele traz muitas características da literatura espanhola. Nesse poema, João Cabral de Melo Neto emprega muitas características do realismo espanhol. Ele confessou usar o anti-idealismo, o anti-espiritualismo e muito do materialismo nesse poema. No meio do poema, ele chega à conclusão que a maior empregadora do sertão é a morte, pois ela emprega desde o médico ao coveiro, da benzedeira ao farmacêutico.
Nesse poema ele faz justamente para exaltar essa capacidade de adaptação dos nordestinos em busca de melhores condições de vida e fazer uma crítica por tudo que eles passam, uma crítica social em relação a tudo isso. Esse poema ele foi traduzido para o alemão, inglês, espanhol, francês e holandês. Então, assim, foi a obra mais conhecida, foi conhecida em diversos países, essa obra de João Cabral de Melo Neto. Educação pela Pedra também foi um poema muito importante na trajetória de João Cabral de Melo Neto. Ele foi publicado em 1966 e esse foi um ano que estava com um processo muito conturbado na história política brasileira. Ele foi premiado com o prêmio Jabuti com esse poema que dá nome ao livro. Educação pela Pedra é muito marcante, pois foi passando por estágios de tensão interna e verdadeiros momentos nefrálgicos na parte de invenção do autor. Ele começou a ser produzido em 1942 e só foi terminado em 1966. O Museu de Tudo também é uma obra muito importante de João Cabral de Neto, pois exemplifica a capacidade do autor de transformar o trivial em uma poesia poderosa, usando a precisão e a observação como ferramentas de valorizar o ordinário. O poema propõe a democratização da arte, onde tudo, mesmo o trivial, pode ser poesia.